Imagine encontrar, enterrado nas areias do tempo, o primeiro rosto humano talhado em pedra há 12.000 anos. Não uma máscara, nem uma pintura, mas um rosto que alguém, há milênios, esculpiu para ser visto, venerado e talvez temido. Este é o enigma do pilar de Kara-Hantepe, uma descoberta que desafia tudo o que acreditávamos saber sobre a origem da civilização. Se você acha que a arte começou com os egípcios ou os gregos, prepare-se. Essa história muda completamente a linha do tempo da humanidade. No coração do sudeste da Turquia, na antiga região de Şanlıurfa, os arqueólogos têm revelado algo que parece pertencer mais a um mito do que à história. Ali, onde o deserto e as colinas guardam ruínas silenciosas, existiu uma das primeiras sociedades organizadas do planeta. Eram os últimos caçadores-coletores. Mas o que deixaram para trás mostra que sua mente simbólica e espiritual estava milênios à frente do tempo. Essa civilização pertence ao chamado Neolítico Pré-Cerâmico A, um período entre 12 e 10 mil anos atrás. É o início da vida sedentária, mas, curiosamente, muito antes da agricultura. Eles ainda não plantavam nem criavam animais. E mesmo assim construíam templos e monumentos gigantescos de pedra. O que os movia não era a fome, mas a fé. Uma necessidade profunda de dar forma ao invisível, de expressar o mistério da existência. Foi dentro desse contexto que surgiu o complexo Taş Tepeler, ou Colinas de Pedra, um conjunto de 12 sítios arqueológicos espalhados pela Alta Mesopotâmia. O mais famoso deles é Göbekli Tepe, conhecido como o templo mais antigo do mundo. Mas agora, outro nome entra para a história: Kara-Hantepe. E é lá que foi encontrado o pilar com o primeiro rosto humano da pré-história. A peça foi descoberta durante escavações recentes e está datada de cerca de 12.000 anos. Trata-se de um pilar monolítico em formato de T, com um rosto perfeitamente esculpido em sua parte superior. Os olhos fundos, o nariz largo e reto, as sobrancelhas marcadas, tudo indica uma intenção clara de representar um ser humano real. É o momento em que o símbolo deixa de ser abstrato e ganha identidade. Pela primeira vez, a humanidade olha para si mesma através da pedra. Esse pilar não estava em um templo isolado. Ele foi encontrado dentro de uma estrutura semi-subterrânea, junto de pedras de moer usadas no preparo de alimentos. Isso muda tudo. Significa que o sagrado e o cotidiano estavam misturados. O rosto esculpido não era apenas de um deus distante, mas de uma presença constante, que acompanhava o dia a dia das pessoas. Era o espírito do lar, o ancestral que observava e protegia. Essa fusão entre o ritual e a vida comum mostra que a religião, naquele tempo, não era separada da existência prática. As pessoas viviam dentro do sagrado, e talvez ao moer o grão diante daquele rosto, elas acreditassem que estavam oferecendo algo ao próprio Criador, o ciclo da vida devolvido em gratidão. O mais impressionante é que essa descoberta muda o que pensávamos sobre toda a arte do Neolítico. Até agora, os pilares em forma de T de Göbekli Tepe eram interpretados como figuras humanas estilizadas, mas sem rosto. Tínhamos braços, mãos, cintos, mas nunca uma face. A ausência era simbólica. O rosto não pertencia a um indivíduo, mas à coletividade. Kara-Hantepe rompe com isso. Ao esculpir um rosto, os antigos habitantes declararam algo profundo. A identidade importa. A individualidade começa a existir. O pilar com o rosto é, de certa forma, o primeiro retrato da humanidade. Não de uma pessoa específica, mas do próprio ser humano consciente de si. É o nascimento do eu diante do mundo. A diferença entre Kara-Hantepe e Göbekli Tepe, portanto, é ideológica. Em Göbekli Tepe, a arte se concentra em animais selvagens, símbolos cósmicos e figuras coletivas. Já em Kara-Hantepe, o foco se volta para o humano. O homem deixa de ser apenas parte da natureza para se tornar o centro do mistério. Essa virada de foco pode marcar a transição de uma visão totêmica,
ligada à natureza, para uma visão ancestral, ligada à memória e à linhagem. É possível que o rosto de Kara-Hantep representasse um ancestral fundador, uma figura tutelar, cuja lembrança era vital para a coesão da comunidade. A escultura seria, então, um elo entre os vivos e os mortos, entre o mundo material e o espiritual. Um portal silencioso onde o passado e o presente se tocavam. Mas há outro aspecto fascinante: a habilidade técnica. Esculpir algo tão preciso há 12.000 anos, sem ferramentas de metal, exige não apenas talento, mas organização social. Alguém ensinou, supervisionou e transmitiu esse conhecimento. Isso significa que já existiam artesãos especializados e, possivelmente, uma hierarquia ritual. A arte aqui não é apenas expressão, é poder. Os arqueólogos acreditam que essa explosão artística foi o motor da formação das primeiras sociedades complexas. Antes mesmo da agricultura, o que uniu as pessoas foi o mito, o rito e a arte. Foi a necessidade de se reunir em torno de algo maior. Como disseram alguns pesquisadores, primeiro vieram os templos, depois vieram os campos. Kara-Hantep prova que a religião e o simbolismo não nasceram como consequência da civilização, foram a sua causa. As pessoas se uniram para esculpir, erguer e adorar, e só depois aprenderam a plantar e a dominar o ambiente. O rosto na pedra é, portanto, o início da cultura, o início de nós mesmos. A descoberta também sugere que esses sítios formavam uma rede de centros cerimoniais interligados. Göbekli Tepe pode ter sido o local das grandes celebrações regionais, enquanto Kara-Hantep talvez fosse um espaço mais íntimo, voltado à veneração dos ancestrais. Juntos, eles mostram que o sudeste da Anatólia foi o berço da espiritualidade organizada, o ponto onde o pensamento simbólico humano deu um salto que mudaria para sempre o rumo da história. Hoje, o pilar de Kara-Hantep não é apenas uma peça arqueológica, ele é um espelho remoto. Ao olhar para aquele rosto talhado há 12 milênios, nós vemos o primeiro reflexo de quem somos. A pedra não fala, mas sua presença grita uma verdade silenciosa. Antes da agricultura, antes da escrita, antes das cidades, o homem já buscava sentido. E talvez, no fundo, essa busca nunca tenha terminado. Se essa história te fez pensar sobre o passado e sobre o que realmente nos torna humanos, deixa o seu like, compartilha com quem ama mistérios antigos e se inscreve no canal. Porque aqui, a cada semana, a gente desenterra o passado para entender o presente e descobrir o que ainda pode estar escondido sob a poeira do tempo.